Nosso Deus tem nos ensinado, tem nos encorajado. Então, eu queria, sim, estar disposto a deixar Deus falar através da minha vida, através do que Ele tem feito. Como já disse algumas vezes, todas as vezes que eu vou falar, vou pregar, tento pregar o máximo com a minha vida, e aquilo que eu lembro, aquilo que a palavra está no meu coração, eu tento falar. E aí foi um momento que me causou muito nervoso, como eu estou agora. Eu peço aos irmãos perdão aí pelo nervosismo, mas me gerou alegria, sim, em querer estar aqui. E hoje, mais uma vez, ela me perguntou, e eu falei que é a mesma palavra. Foi aquela porque na verdade ela me deu um dia antes, então eu me preparei, eu tive um tempo para me preparar. Eu orei a Deus e me coloquei à disposição. Eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, a gente vai orar nesse momento, entregando esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graça a Ti, Senhor, por mais esse momento, Senhor, por mais essa comunhão, Senhor, pela graça que Tu nos concede, Senhor, de estarmos em Tua casa, Senhor, no mesmo espírito, no mesmo propósito, Senhor, de ouvir e praticar, Senhor, aquilo que Tu tem nos ensinado através das Tuas Escrituras, a Tua verdade, Senhor. Usa-me, Senhor, fala aos nossos corações, fala aos corações de Teus filhos, Senhor, que vieram, Senhor, com o coração voltado, Senhor, para Te ouvir, para se encher, Senhor, daquilo que Tu tem para fazer, Senhor. Porque eu não tenho nada, Senhor, a oferecer, mas a Tua palavra tem, aquilo que a Tua palavra faz através das nossas vidas, tem muita eficácia em nossas vidas. Então fala, Senhor. Essa é a oração que eu deixo diante de Ti nessa hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Jesus. E aí eu vou ler aqui em 1 Pedro, que diz assim, eu vou ler no celular, porque até falei com a pastora que minha letra aqui da Bíblia está pequena, eu não estou enxergando muito bem, literalmente sou vovozinho já. 1 Pedro, diz assim, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Betina. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais a graça e a paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os mortos, agora temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronto para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo Jesus for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijem nele com alegria inexprimível e gloriosa. Pois então, alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação, até mesmo os profetas que queriam saber mais do que essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas,
por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Portanto, preparem sua mente para ação e exercício e autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra um favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo da vida vazia que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foram anunciadas. Amém? Lendo isso tudo, o coração se enche, irmãos, da alegria que temos na esperança de estarmos com o nosso Deus. Tudo que foi ministrado tantas vezes aos nossos corações através da vida do nosso pastor. Podeis se sentar. Amém. Obrigado, Gina. E de verdade me encheu de gozo quando eu li isso. Tive que reler e vi como foi propício naquele dia essa palavra, como ela de fato foi muito propício para o momento que a gente está vivendo, porque nos faz ter convicção na fé, ter a palavra firmada nos nossos corações. Aí eu botei aqui no meu esboço, né, criado pela primeira vez aqui por mim, quem foi Pedro? Pedro era filho de João, irmão de André. Pedro nasceu em Betsaida. Pedro era casado e foi morar em Cafarnaum, cidade em que Jesus morou e fundou o seu ministério. Era um pescador que passou a ser um pescador de homens. Pedro era um homem determinado, era um homem de temperamento muito forte. Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver, o crente da sua época, na verdade, a ver a perspectiva divina e eterna da vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sobre o fogo do sofrimento. Entre os pagãos, o cuidado de Pedro
visava a evitar que os crentes perturbassem o governo e se seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Aí aqui no 5, no capítulo 5, ele vai dar por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronto para ser revelado nos últimos tempos. E eu coloquei, o Senhor nos livra do mal quando estamos nele, convictos, firmados na sua palavra, que é a verdade. Aí a gente vai ler aqui, agora eu vou ler um textozinho de Judas 24 e 25, que diz assim: toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é único, Deus nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e majestade, poder e autoridade lhe pertence desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Irmãos, temos todo o poder, o Todo-Poderoso ao nosso favor, o único que pode nos impedir de cair, para nos apresentar na sua glória com grande alegria. Vamos ler também aqui em Romanos 8, do 31 ao 39. Se eu não me engano, já foi lido isso aqui ainda por esses dias. Que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte. Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu botei aqui. Aqui no 35, nós fazemos uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A sua tribulação, a sua angústia, ou a perseguição, ou o perigo eminente que enfrentamos todos os dias, da violência, do cotidiano, da Covid que estamos enfrentando e que ela agora se agravou ainda um pouco mais. Mas devemos ter, na verdade, muitas das vezes, vergonha quando cometemos pecados que desagradam a Deus. Temos a oportunidade de dizer não para o pecado, de fugir do pecado,
não podemos deixar situações de nossas vidas impedir de crer, de ter fé. O crente deve ter fé em seu coração. Com fé temos a proteção de Deus, que nós também a sua graça que tivermos, se tivermos fé em Cristo Jesus. O que eu quis dizer aqui é que se a gente tem fé, se a gente tem a convicção de que Deus é conosco, de que Ele nos livra do mal que está nas seduções das coisas do mundo, que a gente muitas das vezes se permite ser seduzido pelas coisas do mundo e desagradam a Deus de alguma maneira. Se a gente tem fé que Deus é capaz de mudar, ainda que um dia Ele nos alcançou, para que a gente sirva a Ele com diligência, com responsabilidade, fazendo com que a gente tenha, sim, a capacidade de dizer não para o pecado, que muitas das vezes tem nos afastado do propósito de Deus, os nossos próprios desejos. A gente estando nele, Ele vai nos garantir, Ele vai nos firmar a ponto da gente sim dizer não para o pecado, que é o que mais tem feito o crente fugir, sair dos olhos de Deus, sair do propósito, deixar de ter muitas das vezes as suas expedições, suas orações quebradas diante do Senhor, porque muitas das vezes a gente pede, como a gente pediu, foi da nossa vontade. Naquele mesmo dia, na quinta-feira, eu expus para o meu irmão Gessé que eu tinha conversado com o meu pastor no domingo antes, que eu tinha feito uma oração de reclamação ao Senhor, daquilo que Ele estava fazendo de bom na minha vida, que Ele estava de fato me abençoando, e que eu não estava conseguindo, parecia que eu não conseguia retribuir da mesma forma tudo aquilo de bom que o Senhor tinha feito na minha vida. Todas as bênçãos que Ele tinha me concedido, eu não estava administrando conforme eu entendia que eu precisava administrar. E aí eu reclamei com Deus, e Deus mais uma vez me abençoou dobrado no próximo mês. Eu conversei isso com o G7, tinha conversado com o meu pastor, e aí a oração que eu vi como atendida não foi a oração que a gente teve atendida sobre aquilo que a gente esperava, que a gente queria de cura do nosso pastor, e o propósito de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele o levou com Ele, a gente tem a convicção de que Ele está com Ele, e isso deve nos gerar paz, deve nos gerar alegria, deve nos gerar, sim, compromisso com aquilo que a gente vem todos esses anos aprendendo com a ministração, a exposição da palavra que tem sido pregada nessa casa. Então, assim, o que eu mais vejo dentro de tudo que eu leio, é que a gente tem que fugir da aparência do mal, fugir das seduções que muitas das vezes têm estado diante de nós, e a gente tem usado desculpas como não tem a ver, sobre santidade, sobre purificação. A gente não tem buscado isso, a prática, a vivência de trazer a palavra para as nossas vidas, fazer com que a gente reflita sobre muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo, se está de fato glorificando a Deus em todo o tempo, em tudo que fazemos, porque a palavra nos instrui para que a gente em todo o tempo, a gente deve glorificar a Deus, a gente deve exaltar a Deus com a nossa vida, com a prática de qualquer situação que a gente vai estar praticando nas nossas vidas. Vamos ler também em Efésios 2:8. Que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Olha como somos privilegiados se temos fé em Deus, somos salvos por Ele, pelo dom que vem dEle, pois a fé é dom de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ler também João 15, do 4 a 6.
Permanece em mim, eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. João aqui no 4, que diz assim, quem aqui quer dar fruto? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado, eu não sei muito fazer isso. Quer dar fruto? Permaneça na videira. Amém. João, o galho de uma árvore terá vida se for cortado de uma árvore? O que acontece com o galho que é cortado de uma árvore? Ele seca e é lançado na fogueira, né? Pode ser usado como graveto para acender churrasqueira. No nosso cotidiano, a gente acende mais churrasqueira, né? Não temos lareira, então a gente acende mais churrasqueiras. Ele morre, seca e é lançado no fogo. O mesmo acontece com a gente. Se nos desviarmos, iremos queimar no inferno. É desse jeito que o Senhor demonstra aqui nessa pequena parábola que eu vejo aqui. É desse jeito, se a gente não permanecer na videira, firmado nele, desejando viver aquilo que ele tem para a gente é lançado fora, irmãos. E isso é sério. A gente tem que ter convicção, a gente tem que parar de brincar de ser crente, porque Satanás não brinca de ser diabo. Ele quer literalmente jogar a gente no inferno. Ele tem tentado contra as nossas vidas, ele tem ameaçado com as suas seduções, com a aparência de ser boa, como muitas vezes a gente ouviu aqui, tem aparência de ser adocicado, o pecado tem essa aparência, mas ele nos leva direto para o inferno. Nós temos muita gente que a gente tem exemplo para dar. Eu tenho a minha família, eu ainda tenho um filho que ainda não caminha com o Senhor, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso deve ser, a gente deve estar, sim, preocupados, a gente deve estar, sim, buscar essa responsabilidade para as nossas vidas, para que a gente, não só os amigos do trabalho, não só os nossos familiares, mas aquelas pessoas que a gente nem eu mesmo sabe que a gente vai encontrar pelo caminho, numa fila de um banco, numa espera de um consultório médico, numa espera de consultório dentário, que a gente tenha, sim, o coração voltado, tirar a vergonha é de Satanás. A palavra nos instrui sobre isso, que a vergonha, muitas das vezes, de pregar o evangelho, nos faz separação do amor de Cristo. Deus abomina que seja assim. Então que a gente peça, Senhor, muitas das vezes a gente pede nas nossas orações coisas que não é o que o Senhor muitas das vezes espera de nós. Ele quer a nossa vida, Ele quer que a gente frutifique, como a gente já foi ministrado tantas vezes, que a gente frutifique aquilo que a palavra gera em nós, gera conserto, gera correção, gera direção, e as nossas vidas devem direcionar pessoas, como um dia a gente foi alcançado pelo Senhor, através da vida de alguém, através de um amigo, através de um familiar, que a gente tenha essa intenção de pregar a palavra, de a gente falar assim, não se calar, não se acovardar, porque muitas das vezes nós somos covardes, temos sido covardes, porque nós não temos coragem, porque nos falta essa responsabilidade, nos falta essa força. E a quem a gente deve pedir? A gente deve pedir para o Senhor, que se nos falta, Ele nos dá, Ele nos capacita, Ele é capaz de mudar situações nas nossas vidas que a gente não vê que a gente é capaz. Então que a gente peça, que a gente pregue o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que nos alcançou um dia, que a gente tenha a certeza, que a gente tenha a vontade de falar no nome do Senhor. Amém? Vamos ler Colossenses 1, 23.
É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e pela permanência. Não. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Amém? Agora eu li correto. E aí eu botei aqui, né? Alicerçados, firmes, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que temos ouvido, temos o dever de proclamar para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Amém? 2 Timóteo 3, 14 e o 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, desde a infância lhe foram ensinados as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler também em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Que diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Amém? E o prêmio não será para mim, mas para todos que com grande expectativa guardam a sua vinda. Aleluia? Amém. Vamos ler aqui também Apocalipse 8, 10, 11. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios, sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois o tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas. Amém? Aí eu fui dar uma pesquisada. Que árvore era essa? Ela era chamada de absinto. Era uma planta medicinal que, além de curar, ela era uma planta bem amarga. E ela, para mim aqui, ela também, na pesquisa que eu fiz, ela também é usada para fazer um tipo de perfume bem doce. Que, inclusive, minha mãe, é uma lembrança que eu tenho da minha mãe, quando criança, minha mãe usou um perfume com esse nome. Por isso até que eu fui pesquisar, absinto, que era um cheiro bem bom mesmo, assim, o cheiro da pele, até hoje me traz à memória esse cheiro da pele da minha mãe, que eu sempre falo sobre isso. E aí me fez pensar no quê? É uma planta amarga que representa o julgamento divino, a tristeza humana. É uma planta que na verdade, faz a ilusão a que eu falei, ela com um cheiro doce, como do pecado, mas que nos leva para longe do propósito de Deus. Tem nos feito nos afastar do Senhor, tem nos feito entristecidos por isso, né? Apocalipse 3, 8, do 8 ao 16. Não, do 8 ao 10. Perdão. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei
do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para a prova os habitantes da terra. Amém? Vamos guardar a palavra e perseverar, pois na hora da provação é Deus quem nos guarda. O Senhor conhece as nossas obras. Amém? Vamos ler também Pedro 2, do 19 ao 24. 1 Pedro 2, desculpa aí. Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se forem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Aleluia. Acho que isso aqui resume um pouco do que todos nós aqui estamos vivendo, né, irmãos? A própria palavra, naquele mesmo dia, porque isso aqui eu preparei naquele mesmo dia, já estava nos instruindo para aquilo que, porventura, a gente está vivendo agora. Amém? Eu vejo como isso. Que o mandamento do Senhor é que a gente seja como Ele, que a gente não tenha nos nossos corações o peso de querer fazer nada com as nossas mãos. A gente não está aqui, a gente está aqui para dar exemplo daquilo que Ele nos ensina na palavra dEle. Para a gente amar como Ele ama, para a gente suportar a dor como Ele suportou. Muitas das vezes é difícil se colocar no papel do Senhor, é muito difícil. Para a gente, quando a gente traz para as nossas vidas, temperamentos como Pedro teve, temperamentos como já ouvi algumas vezes, de querer cortar a cabeça, mas o desejo do Senhor é que sejamos como Ele, santificados como Ele. A gente deve buscar a santificação, a purificação do ódio que muitas das vezes está em nós, diante da situação que a gente está vivendo. O desejo do Senhor foi o desejo que o nosso pastor nos ensinou tantas vezes aqui, que a gente seja, que a gente perdoe, que a gente tire o ódio, que a gente não proclame o ódio. Amém? Aqui ele nos dá alguns dos muitos exemplos que devemos aplicar nas nossas vidas. Não revidar, não ameaçar, mas se entregar àquele que julga com justiça. Amém? Pois Cristo se entregou por nossos pecados e pelas feridas dele somos curados. Amém? Vamos ler também Pedro. Acho que eu já li. 1 Pedro 3, do 14 ao 17. Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no
porém, de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Aleluia. Somos novamente ensinados a ser manso, a ser e ter respeito e conservar a boa consciência, pois tem pessoas que não entendem a sua mudança e nos acusam de agora sermos crentes, de santarrões. Muitas das vezes temos tido acusações dessa forma, né? Quando a gente, no nosso trabalho, a gente tenta corrigir algumas pessoas, ou até mesmo na nossa família, as pessoas nos veem dessa forma. Mas é dessa forma que o Senhor espera que cada um de nós estejamos todos os dias. Amém? Aqui no 17 vai nos dizer que é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. 1 Pedro, do 1 ao 4. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação do sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais a graça e a paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos faz nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Amém? Eu voltei aqui de novo porque era para realmente fixar isso nos nossos corações. O Espírito de Deus está sobre nós, por isso devemos estar felizes, devemos confiar na nossa vida, na vida do Criador e praticar o bem. Amém? Eu acho que eu já li tudo que estava aqui no esboço e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que nós possamos sim buscar ter essa convicção de fé, de esperança, de tudo que foi ministrado aqui nessa noite, que gera coragem em nós, que gera sim desejo, pelo menos em mim, tem feito me fazer refletir sobre tudo que eu já vivi, tudo que eu tenho vivido e tudo aquilo que eu tenho esperança de viver na presença de Deus, porque Deus tem sempre muito mais a fazer e a palavra nos diz que a gente é incapaz de saber as maravilhas do Senhor tem para ser construído nas nossas vidas. E que a gente se coloque, esse é o momento da gente se colocar à disposição, em obediência, em retidão, trazendo a lucidez que a palavra tem nos instruído, para que a gente se firme, para que a gente cumpra o propósito e a vontade de Deus nas nossas vidas, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, praticando e encorajando uns aos outros. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus pela palavra de exortação, de conforto, consolo também, né, sobre as nossas vidas. Quando ele estava lendo aqui a respeito, né, de que nós passamos por momentos
de tribulação, momentos que muitas vezes a nossa fé é provada. E às vezes, quando nós somos testados pelo Senhor, é de verdade isso que é testado, né? A nossa fé, é se realmente confiamos em Deus, se realmente esperamos pelo Senhor, e não somente nessa vida, né? Mas também na vindoura. E há muitos aspectos, né? Que a nossa fé, a nossa vida cristã é provada. E às vezes ela vem por meio de tentações, às vezes por tribulações, né? E às vezes por perseguições também. E a gente tem visto aí, né, no mundo, os noticiários, e nós devemos realmente clamar pelo Senhor, né? Clamar pelo Senhor nas nossas vidas e Senhor, né, de todos os lugares, né, que tem sofrido perseguição, que tem sofrido aí, muitas vezes, né, perdido homens e mulheres de Deus que têm sido canal de vida. Então, eu gostaria de pedir a 2 irmãos, né, nós vamos colocar de pé, e eu gostaria que dois irmãos viessem aqui à frente e nós vamos orar quanto a isso. Né, primeiro clamor será para que realmente, né, o Senhor, ele não está em oculto, ele não está, né, sem observar todas as coisas. Mas vamos clamar, né? Há um testemunho que um país que estava sendo bombardeado e o servo do Senhor clamava constantemente. E a bomba que foi lançada sobre aquele país, né, um vento impediu que chegasse aquele povo. Então, Deus é Deus do impossível. Então, vamos clamar pelo Senhor. Então, eu gostaria que 2 irmãos viessem à frente. Primeiro vai orar, né, por nós, por essa salvação, por esses que têm sofrido. E outro irmão, vamos interceder realmente para que possamos permanecer, que possamos estar atentos ao Senhor. E como foi dito aqui no domingo, somente pelo Espírito Santo, amados. Como foi dito lá em Atos, na descida do Espírito Santo, a igreja era ousada, falava com intrepidez. E toda timidez, né, como o Robson falou aqui, toda timidez, toda vergonha cai por terra. Né? Então, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos clamar pelo Senhor, né, pela salvação, por todo o país, por todo o mundo, no caso. E outro irmão vai orar sobre essa questão do Espírito Santo renovador sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, nós queremos primeiramente te engrandecer, Pai. Dizer que Tu és o Senhor de nossas vidas. Reconhecer que em Ti, Pai, está todo o poder, toda a honra, toda a glória. E que possamos trazer isso em nossa memória todos os dias, Pai. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que não precisamos temer nada, Pai. E que a nossa vida está diante do Senhor e que tudo que fazemos está diante do Senhor. Não há nada, Pai, que dos Teus olhos estão escondidos, Pai. Não há nada que nos Teus olhos o Senhor não veja, Pai. Essa guerra que está no mundo entre pessoas e até mesmo essa guerra que está dentro de nós contra o próprio Senhor. Essa guerra, Pai, que é constante, Pai, na nossa mente, no nosso coração. Essa guerra que é constante em nossos atos e nossos pensamentos. Aquilo que o Senhor já sabe que iremos falar antes mesmo de sair da nossa boca, Senhor. Então te peço que possamos ter a certeza que o Senhor está aqui, a certeza que o Senhor está em nossos corações. Sabemos que não temos o controle de nada, mas que sim, o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Então coloque o nosso coração descansando diante de Ti, Pai. E que essa situação que tem passado pelo mundo, Pai, sabemos que há de piorar, sabemos que as coisas há de acontecer de forma que ainda há muito que os nossos olhos não viram, Pai, e que os nossos ouvidos não ouviram, Senhor. Queremos que de verdade as coisas amenizassem, as coisas diminuíssem, mas a Sua palavra diz que ela só pioraria. Então, Pai, te peço que o Senhor nos dê sabedoria para lidar, que o Senhor nos dê um coração para orar, um coração que intercede pelos irmãos, um coração que está disposto, Pai, a
sentir a dor daqueles que sentem a dor, a chorar com aqueles que choram, de se alegrar com aqueles que se alegram, Pai. Que possamos ter um coração contrito diante de Ti, o coração que Cristo teria, o coração e a mão que Ele estenderia para o próximo, Senhor. Que a nossa mente não possa estar voltada somente para os nossos próprios interesses, mas para os interesses que são do céu. Os interesses, Pai, que está na eternidade, os interesses que o Senhor procura em nós. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor olhe para a terra procurando quem a se colocar na brecha, e nós queremos estar nessa brecha, queremos estar disponíveis para o Senhor, não só hoje aqui neste lugar, não só nas quintas-feiras, não só aos domingos, mas todos os dias da nossa semana, Pai. Que o Senhor possa achar no nosso coração um coração disponível para Ti, um coração na qual o Senhor possa contar, alguém na qual o Senhor possa contar, um servo na qual o Senhor possa contar, assim como o Senhor foi em Juízes, sempre levantando um homem de Deus para guiar o povo, que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, homens e mulheres dispostos a guiar os Teus filhos, a guiar o Teu povo, a proclamar o Teu Evangelho, a edificar a Tua igreja, a falar do Teu nome, a propagar o Teu Evangelho, que possamos estar disponíveis para ouvir do Senhor mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, que possamos sempre ouvir essa boa nova, e responder com exatidão, responder com gratidão, responder com prontidão, como a nossa vida é diante de Ti. Por isso, Pai, te peço que o nosso coração possa ser um coração de carne diante do Senhor e não um coração de pedra. Que a nossa vida sempre possa ser um aroma suave diante de Ti, para a glória e para a honra do Seu louvor. Amém. Nosso Deus, ainda unindo o coração do Teu povo, nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra anunciada neste lugar. Muito obrigado, Senhor, isso, e reforça nos nossos corações que diante de nós há sempre uma porta aberta. Graças a Deus, Pai, Tu és esse Deus que abre porta, e a porta que Tu abre, ó Pai, ninguém pode fechar, e a porta que Tu fechas também, Senhor, ninguém pode abrir. E Tu ainda fala aos nossos corações, ó Pai, nesse mesmo texto, para que nós possamos conservar, guardar aquilo que temos. E é nessa direção, Pai, do Teu Espírito Santo que Te pedimos tudo aquilo que Tu já tem falado aos nossos corações, todo o ensinamento, ó Pai, da Tua palavra, dos nossos irmãos que viveram contigo no passado, que Te conheceram, dos Teus apóstolos, ó Pai, que perseveravam, Pai, em oração, perseveravam, Pai, na Tua palavra, que fizeram tantos sinais, tantos prodígios, ó Pai, Tu permitiu chegar, ó Pai, esse legado às nossas mãos e aquecer os nossos corações, a nossa mente, nos enriquecer, ó Pai, com a vida desses homens. Queremos Te pedir, ó Deus, força, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar para que nós possamos guardar, ó Pai, essas sãs doutrinas, para que nós possamos guardar esses ensinamentos, Senhor, para que nós possamos guardar, fazer como o salmista, esconder a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Ó Pai, na ministração do Teu servo, ó Deus, para que nós não venhamos ser seduzidos por Satanás, ó Pai, a fazer aquilo que Eva fez, a de Te desobedecer e se afastar de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dá discernimento a cada dia, nos dá maturidade, Senhor. Nos dá crescimento a cada dia. Nos dá uma vida contigo, ó Deus, que ultrapasse, ó Pai, o nosso falar, que ultrapasse, ó Pai, o nosso saber muitas das coisas, das Tuas coisas, que ultrapasse, ó Deus, aquilo que nós pensamos, mas que vá nas nossas ações, em fé, ó Pai, em saber que cremos em Ti e agimos em fé, Pai, nas nossas obras, aquilo que nós realizamos em Ti, crendo em Ti, Pai, porque aqueles que tiveram fé em Ti, ó Deus, Noé não ficou sentado, aguardando, ó Deus, que uma palavra Tua pudesse construir a arca, porque Tu foste o Deus que chamou à existência todas as coisas. Tu podia, ó Deus, numa palavra Tua construir a arca, mas Tu contou com Noé, ó Pai, e Tu deu toda a orientação e Tu foi com ele, mas ele teve que trabalhar, produzir, fazer de acordo para o Seu chamado, e assim somos nós, ó Pai, que nós possamos ter uma fé, mas que produza, uma fé, ó Pai, que eleve, ó Pai, as pessoas a Ti, uma fé que mostra que nós não somos melhores de que ninguém, mas uma fé que mostra que o nosso coração, a nossa vida está em Ti. Nós precisamos de Ti. Ser conosco, ó Pai. Não nos deixe desviar dos Teus caminhos, não nos deixe desviar dos Teus ensinamentos, não nos deixe, ó Pai, desviar de tudo aquilo que já tem sido pregado e anunciado neste lugar, tudo aquilo que Tu trouxe à nossa mente, tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti, Pai. Fortalece, ó Pai, os nossos corações,
a nossa mente, fortalece firme os nossos pés, Senhor. Nos dá sempre, ó Pai, das tuas armaduras, nos ajuda a estar sempre olhando para as tuas armaduras, sempre vestido, ó Pai, com as tuas armaduras, para que possamos resistir no dia mau, Pai, e no dia que tu irás trazer glória, honra, irás nos fazer, ó Pai, celebrar, que nós possamos celebrar, ó Deus, mas firmes em Ti. Não, ó Pai, relaxar. Não, ó Pai, ter um relapso, ó Deus, e estar na inércia. Celebrando, cultuando a Ti, mas como aqueles homens, ó Pai, que Tu usou Neemias, construindo o muro, ó Pai. Numa mão, ó Pai, eles tinham a espada, em outras mãos eles trabalhavam, estavam vigilantes. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar a cada dia em Ti, porque cada dia, Pai, basta o Seu mal. Cada dia é dia de matarmos o leão e um urso. Cada dia é de vencermos, porque Tu vai à frente. Assim como Tu foi Teu povo, ó Pai, tirou o povo do Egito, foi à frente, fez milagres, sinais, maravilhas. Tu também assim o fará conosco. Por isso nos ajuda, ó Pai. O que nós não queremos perder é o foco de Ti. O que nós não queremos tirar os nossos olhos de Ti. O que nós não queremos, ó Pai, é desanimarmos e pararmos. Queremos caminhar, queremos andar, ó Pai, um passo após o outro, seguindo, ó Pai, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos fortalece para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que nós choramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que nós possamos então, queridos, tanto na casa do Senhor quanto em nosso lar, clamar pelo Senhor, pelas famílias, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que estão, distantes, mas pertencem à eternidade com Deus. Amém? Então vamos, que sejamos boca de Deus nessa geração tão corrompida e perversa, como nós sabemos, temos lido, e a palavra de Deus é tão clara, tão atual. Amém? Então busquemos ao Senhor a cada dia.